Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos iniciar então a construção do POP na prática. Vamos começar agora então pelo cabeçalho. O cabeçalho é onde a gente reúne as informações do nosso procedimento operacional padronizado. Como eu falei para vocês, a gente não tem um modelo padrão estipulado, determinado pela legislação. Então, a gente utiliza um modelo onde trazemos informações básicas, mas informações úteis, para que a gente possa construir o nosso procedimento de forma clara, que seja informativo a quem vai operar esse material, e de forma também que seja estabelecido, né, cumprindo os itens, alguns dos itens que a legislação nos orienta. Vamos lá, vamos analisar cada item desse cabeçalho. Então, vamos lá. Primeiro tópico, a logo. Né? Então, normalmente, do lado esquerdo do POP, já se utiliza a logo do estabelecimento. Aqui, a gente pode traçar vários modelos diferentes, né? Nesse caso, ele utilizou uma, duas, três, quatro linhas, né, para o cabeçalho. Essa quantidade, ela pode ser variável. É muito comum que o cabeçalho tenha uma ou três linhas, tá? É quando há três, essa primeira linha é contínua, e aqui a gente faz a divisão normalmente no final. Quando você produz um documento, você também pode incluir a sua logo. Então, aqui a gente tem a logo da empresa elaboradora, né, da empresa que está solicitando o manual, né, do estabelecimento onde você atua, o ano que você atua, a empresa, né, enfim. E à direita, a gente pode utilizar o espaço para colocar a logomarca de quem elaborou o documento. O título, procedimento operacional padrão. Então, como a gente já havia visto, já havia conversado sobre esse título, ele é importante que exista. Esse procedimento aqui, ele não indica qual é o POP. Então, eu costumo também utilizar abaixo desse título principal o título do meu procedimento. Higienização do reservatório de água, controle de pragas e vetores urbanos, né? POP, higienização de hortifrutícolas, não, de hortifrutícolas, tá? Então, eu coloco aqui na parte inferior, né, depois do título principal, qual é o POP que eu estou me referindo. No caso deles, eles preferiram não colocar como um tópico assunto, processo de produção para produtos saneantes. É uma forma também de utilizar essa informação, mas não é obrigatória de ser dessa maneira, tá? À direita, nós temos o número do POP. Cada POP tem um código. Geralmente, eu também utilizo a numeração conforme a ordem que é citada na legislação, começando com higienização de móveis, equipamentos e utensílios, depois vem controle de pragas, depois de higiene e saúde do colaborador, e por último, higienização do reservatório de água. Então, normalmente a numeração vai respeitar a ordem em que esses POPs são sugeridos pela legislação, tá? Podem ser criados códigos também, como ele coloca aqui, ó, PRO. O que é que significa esse PRO? Provavelmente é produção, tá? Então, POP PRO 009, tá? Então, é o jeito o código que ele criou, né? Algumas empresas utilizam, ao invés de colocar só o nome POP, coloca código, né? CODE, mas isso é algo particular, que aí você pode ter uma lista de códigos, né, e colocar uma tabela, por exemplo, na área de produção ou na área de qualidade, que facilite o entendimento desses formulários, tá? Lembrando que sempre que eu uso siglas, eu preciso ter essa nomenclatura, essa descrição bem feita, tá? Área emitente aqui, eles colocam quem é o setor a quem se destina, né? Quem é que está emitindo aquele documento, data, versão.
versão 01, isso quer dizer que esse documento já passou por um processo de revisão. Eu geralmente não coloco versão, eu coloco revisão, revisão 01, revisão 02, tantas quantas forem as revisões do documento, tá? E é interessante ele colocar a próxima revisão, porque a gente também já tem uma estimativa, né? Como eu falei para vocês, o plano para inserir isso aqui na análise, né? Para fazer a verificação. E o número de páginas. Então, eu tenho aqui página 1 de 5. Isso quer dizer que o documento está na página 1 e que ele contém 5 páginas totais, tá? No corpo desse POP, Ellen, e agora, como é que a gente constrói o corpo desse procedimento? Como é que ele se apresenta? Então, eu trouxe em trechos, né, os POPs que eu normalmente utilizo, um modelo de dados fakes, né, mas assim, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, normalmente, a estrutura do corpo do POP vai seguir muito parecida com a estrutura do Manual de Boas Práticas, né? Qual é a diferença entre o Manual de Boas Práticas e os POPs, Ellen? O manual, ele vai falar de todos aqueles elementos que a gente falou lá na estrutura, né? A gente falava do início ao fim, falávamos de todo o processo de estrutura física, de higienização, de controles, de produção, de higiene do colaborador, a gente relatava sobre tudo, manejo de resíduos e tudo mais. Aqui, a vigilância sanitária elegeu os 4 principais pontos de risco para a produção e segurança dos alimentos. Então, água é muito risco, né? As principais doenças veiculadas pela água, aliás, veiculadas por alimentos e hídrica, são transmitidas por água ou ela está indiretamente participando do processo de lavagem ou não foi usada, enfim. E então ele precisa analisar a qualidade dessa água, até pelas doenças que ela transmite, pelos riscos que ela pode ocasionar, né? Pelas alterações que ela pode provocar. Segundo tópico, controle de pragas, que as pragas também transmitem doenças, tá? O quarto e o terceiro item, higiene do colaborador. Então, ele é o foco da contaminação, é ele o colaborador que é o grande contaminador. Então, é um aspecto importante. E o quarto e último POP fala dos ambientes e equipamentos. Então, por contaminação cruzada, tanto o alimento quanto o ambiente, quanto os equipamentos, quanto o manipulador, ou até a água, podem gerar contaminação. Então, são 4 aspectos importantes. Então, o POP ele é focado nos principais riscos de uma produção de alimentos, tá? Por isso que os POPs eles precisam estar separados de forma mais direta, né, com ações mais previstas para aqueles controles, tá? Então, vamos lá, para o objetivo do POP. Neste caso, a gente tem um POP integrado de controles e pagas. E aí vejam que eu descrevo o seguinte: estabelecer procedimentos para assegurar o controle eficiente de vetores e pragas, prevenindo a contaminação dos ingredientes, matéria-primas e produtos acabados, e para evitar a proliferação de pragas e vetores nas demais instalações da empresa X. Então, o objetivo é bem clichê, pode copiar e colar do jeito que está ou ver em outros modelos, mas o objetivo final é garantir a qualidade do alimento mediante o controle dessas pragas, né? Então, a gente está trazendo um objetivo geral. Na referência, nos documentos de referência, a gente traz os documentos que a gente se baseou para utilizar esses mecanismos. Neste caso, a 216 é clássica, vai ser usada em todos os procedimentos, tá? A gente vai usar em todos os POPs, porque ela é referência em todos. E neste caso, como eu construí um POP para Recife, minha cidade, eu incluí uma legislação de Recife que também traz aspectos sobre isso. É quando eu digo a vocês, a gente precisa procurar qual é a legislação que eu tenho no meu município, no meu estado, para que eu possa inserir essas legislações aqui. Existe também a possibilidade de eu incluir legislações específicas de controle de pragas. Quais são os produtos saneantes autorizados, quais os equipamentos que têm autorização para manuseio dentro de cozinhas industriais, por exemplo. Tá? Eu poderia, sim, pesquisar outros regulamentos. Eu posso até olhar nos laudos da empresa
de controle de pragas que eu trabalho, se ela indica algum regulamento de referência, porque eu também poderia incluí-la aí, tá? Isso, gente, a gente pode fazer em todos os POPs. A gente pode fazer no POP de manipuladores, a gente pode fazer no POP de pragas, de higiene de reservatório. Por exemplo, no POP de higiene de reservatório, ele vai falar do cloro, das substâncias autorizadas para desinfecção, e aí eu posso pegar regulamentos específicos e colocar aqui como documento de referência, né? Por exemplo, se eu faço a dosagem diária de cloro, aquela fita medidora, de quem autoriza isso? Quem autorizou? Qual é o documento que autoriza a venda desse produto? Que indica esse produto para uso? Então, tudo isso tem legislação de referência. E a gente pode fazer esse levantamento e introduzir, né, como legislação de apoio. Tá? Claro que eu preciso consultar, demora um tempo para a gente pesquisar, mas aí você consegue trazer um documento mais robusto, né? Um manual que tenha recomendações mais, desculpa, POPs, com recomendações mais específicas e mais assertivas. Campo de aplicação. Nesse caso, eu vou dizer, ó, este procedimento aplica-se nas instalações de produção de tal. Eu posso falar dos veículos que ele tem, né? Se ele transporta alimentos, por exemplo, que também se aplica aos veículos de transporte dessa unidade de produção. Eu posso falar que se aplica às filiais onde ele distribui esses produtos, tá? Se ele tem matriz e filial. Então, eu tenho que dizer a quem se aplica esse tipo de procedimento, tá? E em seguida a gente traz as definições. Recomendações sobre as definições do POP. Eu só vou colocar definições que realmente são usadas naquele POP. Porque senão fica uma cópia e cola. Pega tudo que a 216 tem e lança. O que é que eu faço? Eu pego tudo que tem na 216, lanço aqui e analiso se aquela frase ou aquela palavra, ela é de fato utilizada naquele POP, para não ficar só um cheio de linguiça, sabe? É usada, por exemplo, controle integrado. O que é isso? Eu uso nesse POP de controle de pragas? Uso. Ótimo, deixa aqui. Contaminação, será que eu uso essa palavra? Uso. Então, deixa aqui. Então, a gente acaba trazendo um POP mais adequado, né? Que consiga mais atender, né, as exigências do meu estabelecimento. Vejam que eu trouxe aqui apenas um exemplo, que é o exemplo do controle de pragas. Mas todos esses itens, né, eles precisam atender aos requisitos também dos demais POPs, dos POPs de higiene e saúde do colaborador, higiene do reservatório e higiene dos ambientes, equipamentos móveis e utensílios. Então, a gente vai para cada tópico, vai modificar, copia e cola, mas a gente vai ter que modificar o texto para atender às necessidades daquele ou daquele outro procedimento. Os documentos de referência podem ser esses? Podem, mas eu posso mudar. Então, se houver específico para controle de pragas, é só para ele. Quando eu for lançar para o outro, eu tenho que tirar. Então, a gente vai trabalhando numa construção de um POP bem robusto, bem consolidado, porque isso também leva para a gente uma credibilidade junto à vigilância sanitária. Certamente, quando a vigilância pega um POP bem construído, faz, poxa, ficou muito bom esse procedimento. Está muito adequado, está muito legal, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Uma segunda parte do corpo, né, desse procedimento. A gente tem aqui responsabilidades do público envolvido. Então, é importante a gente dizer quem é responsável pelo quê. Eu gosto muito desse POP porque ele deixa tudo bem demarcado. Então, o proprietário ou funcionário designado, ele vai tem a responsabilidade de implementar, acompanhar e assegurar o cumprimento desse POP, ou seja, é uma fiscalização. O funcionário, por sua vez, ele tem a função de informar a presença ou indícios de pragas, tá? Então, se ele identificou, eu até crio, acho que aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, um formulário onde ele vai, eita, identifiquei uma praga no ralo da cozinha, né? Identifiquei uma praga do lado de fora do estabelecimento, vindo do vizinho. Então, a gente vai fazendo essas marcações para poder a gente gerar estratégias de controle de ações, né? E o proprietário ou funcionário designado, verificar os registros e os procedimentos.
Quando você tem um responsável técnico, quando você tem um assessor de nutrição ou de outra área, né, um assessor de qualidade, não necessariamente nutricionista, você pode colocar que ele é designado para verificar registros e procedimentos, né? Então, esse quadro ele pode modificar conforme a equipe que ele tem disponível. Neste caso, a gente pode dar como exemplo um estabelecimento que tem o proprietário e 2 funcionários, né? Que ele não tem, de fato, alguém para dar suporte nessa questão de qualidade. É ele que executa tudo, tá? No item 6, normalmente a gente traz a descrição, né? Então, medidas preventivas ou de barreira para evitar a entrada de vetores e pragas urbanas. Então, aqui a gente está dando um detalhamento, né? Uma descrição detalhada daquelas operações. E aí é quando a gente confunde com instrução de trabalho, né? Esse item, a descrição, ela é uma instrução de trabalho. Ele é um tópico que instrui sobre as medidas preventivas para evitar a entrada de pragas, tá? Então, este item, lembrando, a instrução de trabalho, ela é um item do POP. Ela faz parte desse POP, mas ela é um item pequenozinho que eu posso ampliar e colocar lá na parede da minha equipe, que a gente vai mostrar para vocês mais na frente. Então, esse corpo, né? Essa descrição que a gente faz parte do POP, mas o POP é algo maior. O POP, vejam que eu falei lá das definições do objetivo, e a gente tem outros tópicos que a gente ainda vai introduzir. Então, não confundam. POP é o todo, é o documento impresso que explica as ações adotadas. Dentro do POP, eu tenho um item que é o passo a passo, que é essa instrução de trabalho que vocês estão vendo no item 6.1, que vai me explicar quais são as medidas adotadas pela empresa como um passo a passo. O que é que eu faço para garantir com relação às medidas de barreira? Primeiro, aplique tela. Segundo, feche todas as aberturas. Então, eu estou dando aí um passo a passo com ações, uma instrução de trabalho para que eu garanta que esse POP vai ser cumprido. Lembrando, gente, que tudo isso também vai ser executado nos demais POPs. Eu estou explicando aqui como modelo controle de pragas, mas nos demais POPs eu também posso implementar. Por exemplo, vamos lá para o meu de hortifrutícolas, tá? Higienização de hortifrutícolas. O que é que o proprietário faz? Ele pode adquirir materiais para uso, ele pode adquirir matérias-primas, adquirir materiais de sanitização, né? E garantir o cumprimento para garantir o cumprimento do POP. O funcionário faz o quê? Ele higieniza corretamente os alimentos conforme a descrição. É a responsabilidade dele. E quem é a fiscalização? Pode ser um gerente, pode ser o próprio proprietário, pode ser o apoio, né? O assessor, né, de qualidade, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o seguinte, ele vai fiscalizar o procedimento, fiscalizar registros, porque toda vez que o funcionário fizer, ele vai ter que realizar e registrar, e quem verifica se foi feito de fato é o assessor de qualidade, ou o próprio dono do negócio, né? Então, vejam que esse quadrinho, ele é um quadrinho interessante para a gente designar quem é que isso vai ter treinamento. A gente vai treinar a equipe conforme esse manual aqui, conforme esse POP. Aí eles vão ter que ser instruídos sobre isso. Como é que se monitora, então, Ellen? Item 7 obrigatório do POP, tá? Item 7, monitoramento, controle das instalações e equipamentos para evitar a entrada de vetores e pragas. E aí a gente vem com uma ferramenta interessante. O que é que vai ser verificado? Quando, como e quem vai fazer? Então, isso é uma ferramenta interessante. Eu gosto de trabalhar com manual assim porque deixa muito objetivo, descrito de forma bem objetiva. Então, o controle das instalações, dos ambientes, vai ser verificado diariamente. Vai ser feita uma observação visual pelo funcionário designado, ou supervisor, ou dono do negócio. E ele vai avaliar o quê? Trinca, rachadura, eu poderia incluir ralos, janelas, telas, portas com vedação, poderia incluir tudo aí. E aí ele vai fazer essa verificação diária. Agora ele poderia registrar isso em alguma planilha. Concorda? Tá? Então aqui eu estou trazendo, além do controle de instalações, o controle do ambiente. O que é que vai ser feito? Quem vai observar?
Como e quando? Mais uma vez. Então, eu gosto muito de trabalhar. Existe somente esse modelo via quadrinho? Não. Você pode botar um texto. Funcionário designado, pode colocar. Nesse quadro fica mais objetivo. É uma forma de fazer, tá? Importante é que está sendo dito como vai ser monitorada essas boas práticas, como vai ser monitorada essas práticas, vão ser monitoradas essas ações. Elas estão sendo controladas, orientadas, estão sendo verificadas, tá? Isso é muito importante. Então, se eu tivesse, por exemplo, falando de higienização de reservatório, eu posso dizer verificação da higienização do reservatório. Eu posso verificar a integridade, a presença de tampa no reservatório, se tem presença de insetos nas proximidades, se a tampa está bem vedada. Eu posso verificar se tem rachadura, né? Se a higienização aconteceu adequadamente. Se eu estou falando do monitoramento agora da higienização desculpa, dos hortifrutis. Será que foi feita? Será que a diluição foi correta? Será que foi aferida com o pH, a fita de pH? Então, tudo isso é registrado. Quem verifica? Quando? Como? Essas ações, elas mudam conforme quem está trabalhando. Então, elas não são as mesmas ações. Elas dependem muito do tipo de estabelecimento que você trabalha. Né? Depende do POP, depende das condições do estabelecimento financeiras para investir nos equipamentos, né, da equipe que ele tenha. Isso não é fixo, tá? Outro item do POP, ações corretivas. Eu tenho aí o item 8, ações corretivas. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho algumas ações adotadas caso no monitoramento eu verifique que não deu certo. Erraram na diluição, do produto para desinfecção, o produto para desinfecção não deu o pH adequado, o funcionário, mesmo depois de higienizados, as folhas estavam sujas. Então, o que que eu faço, né? Como é que eu corrijo isso? Então, eu tenho que deixar estabelecido tudo certinho, né? No caso do vegetal, a gente pode refazer o processo, né? No caso de uma higienização de reservatório, repete o processo novamente, né? Então, em alguns casos, por exemplo, eu verifiquei, fiz a inspeção geral e verifiquei que o ralo está quebrado. Então, qual é a medida corretiva? Ajustar as medidas de barreira, substituir o ralo, refazer a parede, né, tapar os buracos. Então, para cada problema, a gente vai colocar uma ação corretiva. E aqui vocês estão vendo. Com relação ao controle de instalações, ele diz, em caso de rachadura, ou equipamento que favoreça a proliferação, informar o proprietário para fazer manutenção ou reparo. Então, eu já estou citando que para aquele problema eu tenho uma solução. Posso trabalhar com quadro? Pode. Rachadura, trinca, não sei o quê, informar o proprietário para reparo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente tem condições de criar uma tabela, um quadro, com os problemas que a gente identifica, que podem acontecer, e aí já colocar as ações corretivas previstas para cada caso. Isso acelera o processo de produção, isso acelera o processo de correção e evita dano aos produtos alimentícios, tá? É para isso que o POP é criado. Outro tópico, verificação, item 9. A gente traz aqui, ó, registro de controle de vetores e pragas urbanas. Como é que eu vou verificar isso? Visualmente, diariamente, e quem vai fazer isso é o funcionário ou o supervisor, tá? Então, vejam que para cada ação, eu tenho que criar um método de verificação. Quem, como, quem, quando, tá? Eu estou respondendo a essas perguntas, né, dizendo quem vai fazer o quê para garantir a qualidade do meu produto. Então, além de monitorar, a gente vai verificar de novo, ou seja, uma dupla, a gente chama isso de duplo cheque, dentro de qualidade. Isso é excepcional, excelente. Itens para finalizar o POP, a gente tem mais 3 itens: registros, identificação e anexos, tá? Então, no item registros, quais são os documentos que eu cumpro esse POP? Que documentos eu tenho que garantem que o POP está sendo executado? Então, aqui, ó, ou que registros eu posso apresentar
que atendem à legislação do meu POP, que dizem que o POP realmente está adequado. Então, eu tenho, neste caso, a licença da empresa especializada no controle de pragas que me presta serviço químico, e eu tenho o registro de execução do serviço de desinsetização. E eu tenho outros também. Eu tenho o registro do controle do formulário de pragas que meu colaborador usa. Eu tenho as fichas técnicas dos produtos químicos aplicados, que comprovam que esses produtos têm eficiência, um cronograma de manutenção da estrutura física. Ou seja, existem vários registros possíveis que me mostram que o POP é cumprido, mas a partir do momento que eu boto aqui, eu preciso cumprir, tá? Anexos. Anexos. Eu tenho aí os anexos, que são documentos, o próprio formulário, tá? Esses formulários, a gente também pode deixá-lo, ó, a gente botou aí como anexo, formulário de registro de aparecimento de pragas. Ele é um anexo. Eu posso deixar o modelo lá para impressão, né? Então, ele vem no finalzinho do meu POP, agregando aí. Gente, a gente pode colocar, por exemplo, formulário de registro de higiene dos equipamentos, formulário de registro de higienização dos banheiros, formulário de registro de higienização de reservatório de água, formulário de controle de higienização de hortifrutícolas. Para cada POP vai ter seus formulários, seus anexos colocados, que normalmente são formulários de registro, formulários de controle, né, que vão garantir que essa documentação está comprovando a execução desse POP, tá? E por último, e não menos importante, os registros das revisões, né? Cada vez que eu revisar o meu POP, eu vou colocar a data da revisão e a descrição do que foi mudado. Ou ele mudou o quê? O que é que pode ter mudado nessa descrição? Ah, pode ter mudado um registro que eu incluí, pode ter sido modificada a empresa prestadora de serviços, que não é mais a mesma, né? Então, todas essas alterações podem estar descritas nesse procedimento, tá? E por último, opa, ainda tem mais um, o nosso rodapé. O rodapé, ele segue aquele modelo que eu já havia conversado com vocês, elaborado por, aprovado por, tá? Então, a gente tem, pode-se incluir o elemento revisado por, mas isso depende muito da equipe, né? Como é que essa equipe se estrutura. Então, aqui vocês estão vendo mais ou menos o nome, a data, e aí muita gente me pergunta também, eu não sou responsável técnica do local, mas eu posso elaborar um manual, eu posso botar o meu nome, eu me vinculo àquele local? Não, você estava naquele momento construindo um documento técnico, que é daquele determinado estabelecimento, e se você sair, você não precisa apagar tudo e deixar. Você construiu o documento técnico, ele vai continuar lá. E aí, a partir das modificações, ele vai colocar lá nas revisões quem foi que fez a revisão. Revisado por fulana em tal data. Porque aí eu sempre digo, ele continua. Se você usou o mesmo documento, ele foi elaborado por mim, né? Ele, mas ele está sendo revisado por outra pessoa. E a partir daí a revisão é com ela, né? Tudo bem? Gente, a gente vai encerrar por aqui esse módulo, né, esse trechozinho falando sobre procedimentos operacionais. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Eu detalhei bastante a construção desses documentos, mas agora a gente vai passar para falar de outros tópicos, como a instrução de trabalho. Eu aguardo vocês no próximo momento e até breve.